Ele mandou eu avisar a todos. Uma coisa muito feia, um fogo grande está vindo. O sol forte de Teresina penetrava a janela, desenhando sombras duras sobre o piso de cerâmica. O ar estava parado, com o cheiro morno e reconfortante de alho frito do almoço. Patrícia sorria, embalada pelo ritmo lento daquele domingo, um raro momento de paz na rotina. Na mesinha ao lado, o pequeno globo terrestre que Samuel tanto amava repousava inocente. De repente, o som agudo do garfo metálico caindo no prato rompeu a calmaria. O menino, antissolar, fixou os olhos em um ponto vazio da parede de azulejos desbotados. O sorriso dele se desfez em uma expressão de angústia grave. Patrícia tentou rir, puxá-lo para o colo, buscando a familiaridade da criança para dissipar o medo. Mas Samuel recuou, algo que jamais havia feito, mantendo uma seriedade impossível para seus 8 anos. "Você tem que avisar a todos", ele sussurrou, a voz carregada de um peso que não era dele. A palavra guerra pairou no silêncio como fumaça densa e fria. A mãe pegou o garfo no chão e viu que as mãos do filho tremiam, não de medo, mas de uma urgência gelada. E foi ali, naquela fratura da normalidade, que ela entendeu que a calmaria de Teresina havia acabado. Na cidade de Teresina, Piauí, a vida sempre teve o compasso ditado por uma força maior: o sol. Um sol que não apenas iluminava, mas que estabelecia o ritmo lento, quase ritualístico, de uma comunidade. Patrícia, uma técnica de enfermagem de 35 anos, personificava essa rotina. Mãe solteira, ela tecia sua segurança na rede de plantões noturnos e no calor incondicional do seu pequeno apartamento, um porto seguro para ela e para o seu filho, Samuel. Ela era a razão, a ciência forjada nos hospitais, o chão firme, onde a imaginação de seu filho poderia florescer sem medo. Aos 8 anos, Samuel era um garoto solar. Seus olhos castanhos brilhavam com a curiosidade típica da idade e seu universo se resumia a jogos de estratégia no celular e aos mistérios contidos num pequi. Aquele objeto presente de aniversário era o símbolo central da sua tranquilidade. Ele o girava sobre a mesa da sala com a inocência de quem brinca de Deus, imaginando com quietude infantil os lugares distantes que jamais pisaria. A normalidade, no entanto, é sempre o primeiro elemento a se quebrar, quando o mistério decide se manifestar. Era uma tarde morna de domingo. O cheiro de molho de panela e alho refogado pairava no ar, prometendo o conforto do almoço em família. Patrícia e Samuel estavam sentados à mesa, conversando sobre a PR. O clima era de leveza absoluta, de respiração tranquila. Foi nesse instante, entre uma garfada e outra, que o mundo parou para Patrícia. Samuel largou o garfo de alumínio. O ruído do metal encontrando o prato foi um corte seco no silêncio da tarde. Seus olhos, antes cheios de luz e estratégia de jogo, fixaram-se no canto da sala, onde era um peso, uma seriedade que desafiava a cronologia da sua breve existência. Aquele não era o olhar de uma criança de 8 anos, mas sim o de alguém que carregava o fardo de uma memória ancestral, um conhecimento que havia sido guardado no tempo. O silêncio de Patrícia foi imediato, um alarme silencioso. O coração começou a palpitar, movido por um medo sutil, um pressentimento que a lógica tentava desesperadamente abafar. Ela estava diante de algo que oscilava entre a leveza da brincadeira e o estranhamento de uma afirmação direta e impossível. "Mamãe, você tem que avisar todo mundo. Ele mandou eu avisar. Está vindo uma coisa muito feia, um fogo grande. A gente tem que se preparar, a guerra está quase começando." A primeira reação foi o riso, aquele riso forçado que tenta neutralizar o pavor. A mente racional de Patrícia buscou imediatamente uma explicação lógica, um filme de ficção científica, um jogo violento. Ela tentou suavizar o momento, puxando-o para um abraço, buscando o calor familiar que sempre dissolvia qualquer fantasia. Mas o menino recuou,
um movimento que ele jamais havia feito. Aquele pequeno gesto de rejeição foi mais impactante do que as palavras. Ele manteve a seriedade, o olhar fixo no ponto invisível, como se a ordem não tivesse sido dada por ele, mas transmitida através. A voz, embora ainda fina e infantil, carregava uma ressonância que soava etérea, quase metálica, como o eco de algo muito distante. Patrícia sentiu a tensão subir de forma sutil, mas incoercível. O que começou como uma frase esdrúxula transformou-se no desconforto de um pequeno. O medo infantil havia sido substituído por uma urgência. Ela o observou, tentando encontrar a inocência que acabara de desaparecer. O sol de Teresina, que entrava pela janela, parecia mais forte, quase violento, projetando sombras duras na sala. Naquela noite, a mãe ligou para o pediatra, depois para a psicóloga, iniciando sua busca por um diagnóstico racional. Ela era a ciência, e a ciência precisava explicar a súbita e perturbadora transformação de seu filho. Mas enquanto Samuel dormia, Patrícia voltou à mesa de jantar. Ela pegou o garfo que ele havia largado e, sob a luz fraca da cozinha, viu que as mãos do filho tremiam. Não tremiam de medo de um castigo, nem do frio que não existia naquela cidade quente. Elas tremiam com uma vibração interna. A necessidade de quem precisa entregar uma mensagem urgente, essencial e pesada demais para um corpo tão pequeno. Aquele pequeno detalhe inquietante que convida a continuar foi plantado. O medo materno havia se transformado em um aviso, algo de proporções minúsculas e, ao mesmo tempo, profundamente inquietantes. Ela se perguntou se o mundo que ela conhecia estava prestes a ruir e se a primeira rachadura havia surgido na voz do seu filho. O ceticismo é, muitas vezes, a primeira e mais robusta força que se opõe à manifestação do inexplicável. E Patrícia, com seu pragmatismo científico forjado nos plantões e na urgência dos hospitais, nos dias que se seguiram àquela declaração perturbadora de Samuel, a mãe iniciou uma busca incessante para enquadrar o ocorrido dentro dos limites do aceitável. O mistério não era uma realidade, mas ela tentou racionalizar a fala, encaixá-la em algum diagnóstico de estresse, imaginação exacerbada ou absorção indevida de conteúdo violento dos jogos. A presença que resistia inicialmente não era uma pessoa, mas a própria Patrícia, o seu ceticismo interno. Era a barreira que a impedia de aceitar que a verdade pudesse ser maior do que a biologia e cada consulta a pediatras e psicólogos era um ato desesperado para trazer Samuel de volta ao mundo comum, aquele regido por provas e conclusões médicas. No entanto, a tensão começou a se intensificar com a chegada das primeiras provas. A alegação não ficou restrita àquela única frase. Samuel, que mal sabia diferenciar um continente de outro no seu pequeno globo terrestre, começou a manifestar um conhecimento impossível para a sua idade e seu ambiente. Em vez de bonecos e carrinhos, ele passou a desenhar mapas com uma precisão cartográfica que assustava. Eram esboços de territórios distantes, com setas indicando zonas de conflito, rotas de mobilizar-se. Sua voz, antes melódica e inocente, começou a citar nomes complexos de líderes políticos e estratégias de nações que ela sequer sabia localizar no mapa. O globo, que antes era um brinquedo, transformou-se em um oráculo silencioso. O envolvimento da família trouxe consigo os dois polos de crença. A avó de Samuel, Dona Clara, foi a primeira aliada incondicional. Mulher de fé profunda, enraizada na tradição e na espiritualidade, ela não buscou explicações, buscou precedentes. Relembrou de histórias bíblicas sobre profetas mirins e da sabedoria que, por vezes, escolhia a inocência para se manifestar. Ela era a fé, a aceitação calorosa, um alívio temporário para Patrícia, que se sentia isolada em sua busca racional.
Em contraste, o Dr. Henrique, o psiquiatra infantil que acompanhava o caso, representava a razão em sua forma mais pura. Sua conclusão médica inicial foi a de uma dissociação leve, uma forma de a mente infantil lidar com estresse ou trauma, tentando minimizar o fenômeno a um quadro clínico tratável. Ele era a voz da autoridade, aquela que Patrícia desesperadamente queria ouvir para poder voltar a dormir em paz. O teste profissional, contudo, falhou. Durante uma das sessões no consultório, o Dr. Henrique pediu que Samuel desenhasse o que estava vendo. O menino, em vez de rabiscos, produziu um desenho incrivelmente detalhado. Era uma máquina, A descrição era de um arsenal nunca antes visto fora dos círculos militares mais restritos do planeta. O Dr. Henrique, hesitante, mostrou o desenho a um colega, um ex-militar da Marinha. O reconhecimento foi imediato e frio. O objeto se assemelhava a um protótipo ultra-secreto de uma superpotência, cuja existência era negada publicamente. Aquele momento marcou o início de uma alternância natural de emoções. O alívio temporário, trazido pelo conforto de um possível diagnóstico médico, se esvaiu instantaneamente com a chegada de uma prove. A tensão cresceu de forma contida, sem gritos ou exageros, apenas desconforto. Era uma dúvida sufocante, um frio na espinha que não vinha do ar-condicionado, mas da consciência de que o seu filho, AP, a noite daquele dia terminou com Patrícia, observando pela janela, o calor incessante de Teresina e questionando se o sol forte não era, afinal, o prelúdio de um fogo muito maior, anunciado por uma voz que não era de seu filho, mas que falava através dele. A lógica desmorona não com um grande estrondo, mas com o gotejar lento e implacável da evidência que se acumula. Em Teresina, a quebra da razão não veio com o sol incandescente, mas com uma manhã chuvosa, melancólica. A água que caía com força sobre o asfalto serviu como o cenário perfeito para o ponto de virada, o momento em que a dúvida de Patrícia se rendeu à certeza do mistério. O noticiário da televisão, antes um ruído de fundo, transformou-se em um oráculo frio. O apresentador discorria sobre o aumento repentino da tensão geopolítica entre duas grandes potências, detalhando a mobilização de frotas e o posicionamento de armamento em regiões específicas. Na tela, um mapa ilustrava as zonas de conflito, desenhando um X sobre os focos de tensão. Naquele instante, Patrícia sentiu o coração apertar, um frio que nada tinha a ver com a chuva. O mapa exibido no noticiário era quase idêntico ao mapa que Samuel havia desenhado, com giz de cera no dia anterior. As setas, as cruzes e as regiões exatas estavam ali, numa precisão que desafiava a coincidência. Ela não estava mais lidando com o trauma de uma criança, mas com a manifestação inquestionável do inexplicável. A alternância natural de emoções, o carrossel mais forte, manifestou-se ali. A esperança teimosa de que fosse apenas um acaso se dissolveu em desespero gelado. O medo de que o filho estivesse doente foi substituído pelo fascínio aterrorizante de que ele era uma ponte. A dúvida racional transformou-se de forma irreversível em uma busca emocional e espiritual. Proteger Samuel era, agora, proteger a mensagem que ele carregava. E revelação íntima veio através do objeto simbólico que representava a infância tranquila de Samuel, o pequeno globo terrestre. Uma noite, enquanto Patrícia o observava silenciosamente, o menino acordou de um sono agitado e pegou o globo. Abraçou-o com a ternura de quem se agarra a uma bússola em meio à tempestade e começou a falar. Sua voz era baixa, quase um murmúrio, mas cada palavra era uma pedra fria caindo sobre o silêncio. Ele descreveu com detalhes minuciosos e inéditos uma cicatriz na perna de um líder mundial, uma marca que só poderia ser conhecida por pessoas íntimas e que havia sido adquirida durante um acidente de bicicleta na infância. Ele falou da cor,
do formato e do lugar exato onde a cicatriz ficava oculta sob o tecido da roupa. Patrícia, compelida por uma urgência mórbida, mergulhou na internet. Passou horas em fóruns obscuros, em arquivos de jornais antigos e reportagens internacionais esquecidas. E então encontrou. Uma nota de rodapé em um artigo biográfico de décadas confirmava o detalhe. A cicatriz existia. O chão se abriu sob os pés da mãe. A ciência não tinha mais respostas. Não havia estresse, não havia imaginação, apenas a presença de um conhecimento que transcendia o espaço e o tempo. A mente racional foi silenciada. A mãe emergiu. Naquele momento de entrega e aceitação, Samuel sorriu, o sorriso antigo, cheio de luz, que Patrícia tanto amava. Ele tocou o rosto da mãe, e seu toque era suave, mas autoritário. Você está com medo da guerra, mamãe, mas é só o começo da paz. Ele disse que antes da noite o sol tem que queimar mais forte. Patrícia não perguntou quem era ele. Não havia mais espaço para perguntas lógicas, apenas para a aceitação incondicional. Ela percebeu que seu filho estava em meio a um evento que não podia ser inte. A dúvida havia dado lugar à busca. Uma missão silenciosa de proteger o seu pequeno mensageiro, a pessoa no centro da experiência. O ato termina com a sensação de que, a partir daquele ponto, o retorno à vida comum era impossível. Eles haviam cruzado um portal. O momento de maior tensão emocional não veio com a fúria do sol de Teresina, mas com a ausência dele. O clímax foi atingido em uma noite de apagão, onde a escuridão absoluta e o silêncio denso se tornaram a cena sensorial e simbólica. A falta de luz externa forçou Patrícia a encarar a luz da verdade interna. A cidade estava muda, envolta em uma negridão abafada, pontuada apenas pelo som distante de geradores falhando. Patrícia estava na varanda do pequeno apartamento, sob a luz difusa e prateada da lua, segurando Samuel em seus braços. Era o confronto final e emocional, o momento de catarse que ela vinha adiando. Ela precisava ir além das afirmações sobre a guerra e entender a força que se opunha à sua razão. Quem era ele e qual era a natureza daquele fogo? A mulher, no centro da experiência, tocou o rosto do filho, sentindo a pele infantil, o calor familiar, mas vendo nos seus olhos a sabedoria ancestral. O confronto entre fé e razão, medo e aceitação, vida e morte, manifestou-se ali, naquele abraço silencioso. As lágrimas silenciosas de Patrícia caíam sobre a mão de Samuel, um batismo de aceitação. Quem é você, meu amor? De onde você sabe dessas coisas? Ela sussurrou, sua voz embargada, um fio quase inaudível que mal quebrava o silêncio da noite. Samuel não reagiu como uma criança assustada ou sonolenta. Seus olhos se fecharam por um instante e, quando se abriram, eram abismos. Por um breve e arrepiante momento, a voz que saiu de seus lábios não era a sua. Soava profunda, etérea, carregada de um sotaque que não era o nordestino, mas que parecia vir de um tempo sem fronteiras. A pequena criança, a pessoa no centro da experiência, havia se transformado em um canal. O segredo inquestionável foi revelado em um diálogo que transcendia a realidade da varanda. Eu sou apenas o mensageiro, Patrícia. O tempo está quebrando. O aviso precisa ser dado. O fogo não é só de bombas. É o fogo da mudança que a humanidade precisa sentir. É a dor que precede o novo tempo. Diga a todos, preparem seus corações, não suas armas. O ar ficou pesado, carregado de uma energia que não era elétrica nem quente, mas que vibrava com uma verdade inevitável. A tensão atingiu o pico. Patrícia não estava com medo da guerra externa, mas da transformação que ocorria ali, diante dela, dentro da sua própria casa. Ela apertou o filho, sentindo que, se o sol fosse o símbolo da rotina, a escuridão era o símbolo da revelação. Em seguida veio a liberação emocional.
Patrícia sentiu um calor suave, não o calor opressor de Teresina, mas uma paz inexplicável, uma aceitação incondicional de mãe que transcende qualquer lógica. A luz nos olhos de Samuel diminuiu. Ele caiu nos braços de Patrícia, exausto, voltando a ser a criança sonolenta, o pequeno garoto que precisava de sua mãe. Patrícia sabia. Ela não precisava entender o fenômeno ou quem era o mensageiro. Ela precisava aceitar que seu filho era uma ponte, um veículo de uma verdade que o mundo se recusava a enxergar. O confronto interno entre fé e razão havia se resolvido na aceitação. O fogo que ele anunciava não era o fim, mas o começo doloroso de um despertar. A cena finaliza com a mãe, no escuro, embalando o filho, sabendo que a única arma que precisavam preparar era o próprio coração. A guerra mundial, o fogo catastrófico que Samuel havia anunciado, não se manifestou no dia seguinte como um evento único e devastador. Mas o mundo, em seu compasso lento e inevitável, começou a mudar. Os conflitos regionais se intensificaram. O mapa geopolítico se reconfigurou em alianças e tensões, exatamente como o menino havia desenhado. A realidade alcançou a profecia, mas de maneira gradual, honrando o aviso de que o fogo seria o prelúdio de uma transformação, não apenas a destruição. Patrícia, a pessoa no centro da experiência, foi transformada. A mulher de ciência e razão foi silenciada pela realidade que transcendia a física. O seu ceticismo interno, a força que se opunha a crer, ela não se tornou uma profetisa ou uma evangelizadora. Em vez disso, transformou-se em uma guardiã, uma zeladora silenciosa daquela verdade secreta. Ela guardou os mapas, os desenhos e o silêncio. Apenas Dona Clara, a avó de fé, e ela compartilhavam o peso e a maravilha da mensagem. Patrícia agora olhava o pequeno globo terrestre não com o medo que sentira na primeira noite, mas com a quietude de quem possui uma verdade que conforta e assusta em igual medida. O objeto simbólico, antes um brinquedo, era agora a representação de um segredo cósmico, guardado em uma sala simples em Teresina. A rotina da casa retornou, mas com uma camada nova de significado. Samuel continuou sendo uma criança solar, brincando, estudando, mas às vezes, ao girar o globo, ele olhava para a mãe. Era um sorriso. Patrícia encontrou uma paz inesperada. A incerteza que a consumia foi substituída pela certeza de que, não importa o quão grande fosse o desafio que a humanidade enfrentaria, seu filho estava seguro, não pela ausência da dor, mas pela presença de uma consciência maior. Ela aprendeu que a maior batalha não era contra a guerra, mas contra a falta de esperança. Fechamento reflexivo. A narração conclui, deixando a pergunta aberta, algo que o público levará consigo. Patrícia soube que o aviso não era sobre a destruição inevitável, mas sobre o despertar necessário. O fogo era a metáfora para a intensidade da mudança que a humanidade precisava abraçar para evoluir. O mensageiro havia entregado sua parte. O que pode o homem construir quando sabe que o tempo é breve e a mensagem eterna? Talvez a guerra que ele anunciou fosse, afinal, a última e necessária batalha da esperança. E o silêncio que se seguiu não era o fim de tudo, mas o som de um mundo que começava, enfim, a ouvir.